Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Marcos Queiroz e estamos aqui para inaugurar mais um quadro do nosso canal que se chamará Atendendo a Pedidos. É um quadro que, como o nome está dizendo, a gente vai tentar aqui atender umas solicitações de vocês, de algum vídeo ou de alguma questão que vocês achem interessante e que considerem que não ficou muito claro em algum outro vídeo, ou então por alguma outra curiosidade relacionada aos assuntos que a gente tem tratado aqui no canal, né? E especificamente neste vídeo a gente vai tratar sobre a diferença entre espírito e alma. Vamos fazer uma abordagem tanto da visão junguiana como a visão espírita e a visão teosófica. Acho que vai ser interessante, vocês vão gostar porque tem nuances bem diferentes dentro dessas diferentes formas de saber, de formas de pensar, e acho que vai valer a pena, ok? Então logo depois da nossa introdução, vocês vão ver essa temática aí, ok? Pronto, voltamos. Para que a gente possa tratar dessa questão, né, da diferença entre espírito e alma, a gente vai trazer aqui alguns dicionários, alguns léxicos de Jung, de espiritismo e de teosofia, alguns até que compilam, né, alguns verbetes, algumas informações para poder simplificar a nossa tarefa. E apesar de que a gente pode citar as fontes, né, de onde vieram esses textos, porque os próprios livros que a gente vai mostrar, eles tratam disso, eles mostram essas fontes. Mas eu quero começar pela versão junguiana desses termos, porque acho que, de certa forma, ele, por mais que tenha estudado religiões comparadas, ele absorveu os termos, né, de espírito, alma e algumas outras terminologias em sânscrito ou em outras línguas, em Pali, do budismo e tal, trazendo para a psicologia. Então ele acabou reduzindo um pouquinho um conceito que tem assim uma significação muito mais ampliada, né? Mas de certa forma é interessante saber o que é que ele está querendo chamar, né, desses termos, tanto porque ele faz uma abordagem interessante também, né? Não é o fato de ele estar usando o termo de uma forma diferente que tira o valor dos conceitos que ele tem para trazer. Ele, de alguma forma, faz com que muitos autores que não são, vamos dizer assim, crentes no transcendente, são agnósticos, eles utilizem esse termo também e acabam dando uma justificativa mais psicológica, né? Dando um chamado, entre aspas, psicologismo a esses termos. E não é algo que seja prejudicial, mas é preciso só que a gente entenda com clareza que eles não estão falando do mesmo espírito, da mesma alma que os espiritualistas, os espíritas, os teosofistas estão abordando, estão trabalhando. Então aqui, para começar, eu vou trazer deste livro aqui, Dicionário Junguiano, né, dirigido por Paulo Francesco Pierre, da editora Vozes, né, que é, assim, um dos dicionários mais recentes e que talvez seja um dos mais completos. Não tem todos os verbetes, porque ou bem ele desenvolve muito o significado das palavras, ou acrescenta um número muito grande, sem que fique um volume grande demais. Então aqui ele diz que espírito, né? Primeiro ele fala o mesmo que psique, enquanto tal é posto em relação complementar com corpo. Então, espírito e corpo como coisas complementares, coisas opostas, dentro de toda aquela visão enantiodrômica de Jung, de trabalhar os opostos. Então, o espírito é como se fosse o oposto complementar do corpo. Mas em uma segunda definição diz, em sentido estrito, o fator inconsciente derivado do conjunto das características normativas e educativas hereditárias. Neste sentido, é traduzido em realidade psíquica, a que era a acepção iluminista de alma racional, intelecto ou razão. Então a visão junguiana de espírito é uma visão um tanto quanto assim relacionada ao intelecto, à inteligência, de onde vem essa inteligência, como realmente os psicólogos não conseguem explicar de onde vem essa inteligência sem recorrer à transcendência, eles não recorrem à transcendência, então
muitos até utilizam essa ideia de espírito, mesmo que seja de uma maneira assim, meio que misteriosa, meio sem muita definição, sem muita explicação. Outros abominam e eliminam completamente porque acham que pode trazer qualquer alusão de que estão tendo uma crença supersticiosa ou uma crença fora da ciência, alguma coisa desse tipo. Na definição de alma que a gente encontra nesse mesmo livro, fica um pouco mais confuso a definição, por isso que eu vou recorrer a um outro léxico junguiano, que é mais que fala de uma maneira mais simplificada sobre a alma, mas pegando apenas só uma das definições aqui, porque é bastante longa a explicação de alma, né, dentro da visão junguiana. Ele começa até dizendo também que é o mesmo que psique, um pouco que semelhante, quase que dando a ideia de que espírito e alma é a mesma coisa, mas não é para a visão junguiana. E adiante ele diz assim, denomina o termo alma, né, isso é tirado de Jung, né, denomina o termo alma a atitude interior, isto é, a forma e o modo com os quais alguém se comporta em relação aos processos psíquicos internos. E aqui nesse outro léxico, que é o léxico dos conceitos junguianos fundamentais, né, a partir dos originais de Carl Gustav Jung, né, que é de Helmut Schark, que ele é o organizador, né. Tem aqui uma fala de Jung, né, também, que diz o seguinte, a alma é definida por Jung, isso não é a fala de Jung, né, mas a alma é definida por Jung como a máxima intensidade psíquica concentrada no mínimo espaço. Ele faz distinção entre os conceitos psique e alma. A primeira como a totalidade dos processos psíquicos, tanto conscientes como inconscientes. A segunda como um complexo bem determinado de funções. Para Jung, a alma representa uma atitude interna e uma possibilidade de relacionamento com o inconsciente. Eu esqueci também de que neste léxico tem uma outra passagem que ele fala da alma mais adiante, que é assim, conforme o princípio geral da complementaridade, que leva em conta também o gênero sexual, são imagens da alma a ânima e o ânimos, que indicam a figura interior feminina e masculina, respectivamente, do homem e da mulher. Vejam, eu fiz questão de trazer à tona essa passagem, porque talvez seja a parte que mais, vamos dizer assim, poderia ser aproveitada dentro do conceito que a gente vai dar do espiritismo e da teosofia, de espírito e alma, que possa ser aproveitada de uma forma positiva, sem que a gente caia no psicologismo e sem que a gente reduza demais o significado dessas duas palavras, porque, claro, é óbvio que numa visão transcendente, saindo de Jung um pouco, né, a gente sabe que o espírito ou a alma, que é qualquer um desses, a gente vai ver isso agora, são responsáveis por a nossa razão, por a nossa capacidade de agir, de interagir, de falar, de pensar, de sentir, de intuir. Então, essas coisas estão presentes na psicologia. Então, por isso que os psicólogos não podem abandonar a ideia de que existe sim algo que faz com que essas coisas aconteçam. Eles podem não explicar de uma maneira transcendente, eles podem explicar de uma maneira como Jung, né, inconsciente, de uma maneira que está na nossa psique, mas a gente não sabe explicar de onde vem e como se realiza, e nem alguns deles acreditam que exista todo um ser autônomo e que está além de nós mesmos, né, que faz com que tudo que a gente fale, pense e sinta aconteça nesse vamos dizer assim, nesse ser que somos nós mesmos, mas num nível mais transcendente. Então, é difícil como explicar isso dentro de uma abordagem científica, mas os psicólogos acabam utilizando esses termos para designar, ainda que com um viés meio antropológico, ainda que num viés dizendo assim, no passado a psicologia considerava isso assim, assado, e a gente também entende que eles não podem fugir disso, porque a própria palavra psicologia vem de psique, que é a alma, né? Mas mesmo assim, quando tratam de alma, eles tratam da alma como um elemento da psicologia, de um elemento que faz parte de uma hereditariedade, faz parte de uma psicogenética, faz parte de um complexo cerebral de acontecimentos, né, neurológicos. E aí a coisa fica muito no reino da materialidade e entra muito naquela coisa de considerar a consciência como um epifenômeno de todas essas atitudes mentais, de todos esses acontecimentos
energéticos, mentais, né? Dentro do âmbito físico. Eu tenho aqui, agora, na visão espírita, como que seria visto isso? Então eu trouxe aqui esse dicionário, que é o Espiritismo de A a Z, né, da FEB, e que ele tem várias passagens de vários livros, né, e todas as passagens são catalogadas com numerações, dando a entender de que livro foi retirada a passagem, com a página, com tudo. E aí no verbete espírito, né, a gente tem aqui a seguinte definição, que vem de a Gênesis. Eu trouxe 2 passagens da Gênesis e 3 passagens do Livro dos Espíritos, que eu separei aqui. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. Isso é uma passagem de Gênesis, né, capítulo 11, item 17. E depois tem aqui, mais adiante, no capítulo 13, item 4, o espírito mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo. É o ser principal, pois que não morre, ao passo que o corpo é simples acessório sujeito à destruição. Então veja que aqui talvez tenha uma definição meio assim, diferente da que o próprio Allan Kardec depois aprofunda, porque fala que o espírito é um ser abstrato, né? E que não pode ter ação direta sobre a matéria. E isso a gente vê que no próprio Livro dos Espíritos, em outro momento, que até foi antes, né? Ele já define de uma maneira contrária. Não que isso seja uma contraditoriedade, mas é porque eu entendo esse abstrato que ele colocou na Gênesis como algo metafórico, no sentido de que é algo que não é visível, não é perceptível para os cientistas, para os 5 sentidos, mas é algo que tem uma existência real. Então, acredito que ali a gente vai ver também, porque a própria definição que vem dos espíritos, né, a afirmação que Allan Kardec coloca sempre a partir de informações que vêm dos espíritos, varia também de espírito para espírito. A gente não tem que entender como uma voz final, como uma palavra final, tudo que está sendo dito aí, porque também tem opinião envolvida e tem diferentes formas de ver, formas de entender, de interpretar. A gente entende que muitas coisas, vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente falar do espírito e alma dentro da visão teosófica, a gente entende que muita coisa parece ser comum e acaba sendo comum porque alguns espíritos mais elevados, eles realmente acessam informações em registros acásticos, no inconsciente coletivo, ou como quer que a gente chame, em fontes de conhecimento mais transcendentes, da qual eles próprios fazem parte, da qual esses espíritos conseguem ter conexão maior do que nós, e aí eles acabam tendo também informações que são muito próximas dentro de diversas filosofias religiosas, e acaba que a gente compreende que exista uma coisa em comum por esse viés. Agora, claro que na hora que a gente tenta explicar melhor pela nossa razão ou pela nossa visão ritualística, religiosa, ou dentro de uma maneira de atuar, ou de um pensamento que já se formou dentro de um povo que recebeu essa informação, as coisas vão se transformando. Eu não diria nem que elas se deturpam. No fundo, na essência, acabam se deturpando sim, mas elas acabam ganhando uma expressão diferente, ganhando um modo de manifestar, de entender, de compreender dentro de epistemologias diferentes. E isso é compreensível, é natural. É por isso que é importante estudar a religião a fundo e até compreender o que está por trás dessa religião ou na origem dessa religião, para que a gente possa compreender que algumas modificações que foram feitas não são da essência daquele saber, né? E é por isso que a gente tem no nosso lema da teosofia, não há religião maior que a verdade, porque a religião é necessária, é importante, mas muitas vezes ela aprofunda, manifesta e desenvolve alguns conhecimentos a partir da necessidade do local, do momento, da população, e a gente muitas vezes, quando evolui, precisa entender que a essência é preciso permanecer para que a gente possa saber manifestar essa essência de modo diferente a cada época e de acordo com a nossa evolução e de acordo com a necessidade que nós temos de aprendizado, de conhecimento ao longo da nossa existência. Então, a outra definição que eu disse do Livro dos Espíritos, que acaba sendo um pouco contraditória, aqui diz o seguinte: o espírito
deixa eu ver, está dito aqui, o espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Exatamente o oposto que foi dito lá na Gênesis, né? Porque ele acaba não sendo abstrato, é algo que tem existência própria e pode interagir com a matéria dependendo das circunstâncias, porque a gente sabe que dentro dos fenômenos de materialização acontece essa interação. Mas veja que em uma vertente de pensamento, em uma forma de entender, uma forma de pensar, realmente o espírito não tem existência real, porque ele não está fisicamente aqui conosco, não teria existência real no mundo físico, mas ele existe num mundo mais transcendente e acaba conseguindo interagir por um meio, por um caminho, por um corpo fluídico, que ele fala na Gênesis, e esse corpo fluídico fazendo parte dele, se ele considera que faz parte, né, do espírito, aí acaba realmente entendendo que o espírito se amplia, o conceito de espírito se amplia com o conceito de corpo fluídico. Isso porque é muito difícil separar dentro do espiritismo a ideia de um espírito transcendente que não se manifesta aqui, que é como a gente vai ver que na teosofia considera, e também entender que ele se manifesta em reuniões mediúnicas, em ações, em atitudes, na vidência de algumas pessoas. Então, separar isso não é fácil, porque seria dizer que essas coisas todas que a gente está vendo são manifestações de corpos que são ligados a esse ser transcendente, espiritual, que é invisível, imperceptível até por grandes videntes, ou para os fenômenos em si. O que está acontecendo ali não são espíritos, mas são outros fenômenos, outras manifestações diferentes, né? Que eu não quero entrar em detalhe aqui para não gerar uma polêmica relacionada a esses espíritos, como são considerados dentro da visão espírita, dentro da visão teosófica. Bom, aí em outro momento, na questão 23, no Livro dos Espíritos, ele diz que é o princípio inteligente do universo. O espírito é o princípio inteligente do universo. E mais adiante, na questão 79, os espíritos são individualização do princípio inteligente, como os corpos são individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, assim, nessa visão, a gente entende que o espírito é esse princípio inteligente, é essa capacidade de ser intelectual. Acho que, de certa forma, Jung foi um pouco contaminado, um pouco influenciado por essa definição espírita, porque ele frequentou o espiritismo, ele deu uma interpretação diferente do espiritismo, mais psicológica, mas ele também teve contatos com mediunidade, com fenômenos desse tipo, que era impossível ele não acreditar em alguns fenômenos daqueles, mas ele dava várias interpretações diferenciadas também, e que vocês podem ver nas obras dele. Mas, de certa forma, tem uma coisa do intelecto aí, do intelectual associado ao espírito, né? E aqui na passagem de alma eu só peguei um só trecho, porque já vai fazer o link para a gente dar a nossa síntese disso aí, né, na visão espírita, para depois a gente passar para a teosófica. Então aqui no verbete a alma tem assim: a alma é ser imaterial e individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo, né? Isso é da introdução do Livro dos Espíritos. E depois tem: a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Aqui é o ponto-chave, a expressão-chave de dizer que a alma é o espírito encarnado. Então, para a visão espírita, dentro dessa simplificação presente no Livro dos Espíritos, fica claro, na visão dos espíritas, de um modo geral, fica definido que a alma e o espírito seria, teoricamente, a mesma coisa, só que a alma é este espírito enquanto está encarnado no corpo. Então, vamos ver que isso na teosofia acaba sendo algo muito parecido, apesar de desenvolver em alguns desdobramentos e alguns entendimentos que poderia dar a gente a entender que esta versão da definição espírita é quase que uma simplificação da versão que a gente vê na teosofia, e que, por sua vez, é uma explicação que vem de doutrinas religiosas como o hinduísmo, o budismo, etc. Então, vejam que nesta simplificação é como se
espírito e alma fossem a mesma coisa, só que enquanto esse espírito está encarnado, está numa vivência aqui na Terra em um corpo físico, conectado através do corpo fluídico, ela poderia ser chamada de alma. Então, por isso que existe a trindade humana dentro do espiritismo, que é o corpo, o perispírito e a alma, né? Então, não se fala corpo, perispírito e espírito, porque o espírito ele está já desvinculado. Quando ele é chamado espírito, ele já seria a alma já desvinculada do corpo. Bom, vamos agora recorrer ao nosso velho conhecido glossário teosófico, que, como vocês sabem, ele é de escritos de Helena Blavatsky, de livros, né, escritos diretamente por ela para essa obra, mas alguns verbetes são retirados de outras obras dela, né? E também alguns têm complementos de termos de Annie Besant, tem de outros autores teosofistas, né? Mas, de certa forma, a gente encontra aqui uma visão, acredito que mais próxima possível do que é aceito pela maioria dos teósofos. A gente entendendo que o teósofo é um pensador livre, ele não tem obrigatoriedade de seguir tudo que está dito em livros teosofistas, e a gente vai encontrar até autores que saem um pouco da linha do que a maioria dos teosofistas pensam, e isso não é nenhum absurdo, não tem problema nenhum, porque não há um rigor tão grande assim. Existe uma talvez maior aceitação, vamos dizer, daquilo que está nas cartas dos Mahatmas, porque a gente encontra ali textos que vêm dos Mahatmas, né, dos seres mais evoluídos, que sabem o que estão dizendo e colocam de maneira coerente o que precisa ser explicado para a gente, né? Mas aqui neste livro, o glossário teosófico, a gente encontra, não logo no começo, mais adiante, porque também a passagem sobre espírito é grande, mas também diz aqui que falta consenso entre os autores, né? Muitos autores, de um modo geral, tratam o espírito de formas diferentes. Aí ele tem uma passagem aqui que eu separei que diz assim: o espírito não é uma entidade no sentido de ter forma. Olha só como parece com aquela primeira fala do livro Gênesis, né? Visto que, como declara a filosofia búdica, onde a forma a causa de dor e sofrimento. Porém, cada espírito individual, entendendo-se que esta individualidade dura apenas todo um ciclo de uma vida manvantárica, de um ciclo de vida manvantárico, que é o período de nascimento e morte do universo, né? Pode ser descrito como um centro de consciência, um centro autossenciente e autoconsciente, um estado, não um indivíduo condicionado. Isso explica por que há tanta riqueza de palavras em sânscrito para expressar os diferentes estados de seres e entidades, com a particularidade de que cada denominação indica a diferença filosófica no plano a que pertence tal unidade e seu grau de espiritualidade ou materialidade. Infelizmente, esses termos são quase intraduzíveis para as nossas línguas ocidentais, né? O espírito Atman é uno com o absoluto como sua radiação, né? Então, isso é retirado, né? Não deve ser confundido com a alma. Então isso vem de A Chave da Teosofia. Então é um livro de Helena Blavatsky que é para leigos, para as pessoas entenderem, né? Perguntas e respostas. Eu até recomendo que leiam para entender um pouco mais de teosofia. Então, pessoal, isso é uma visão já que a gente percebe que não é fácil traduzir. A gente tem termos que são diferentes da nossa cultura, né? São até intraduzíveis, como ela diz, né? Então é por isso que eu recorri ao livro, exatamente A Chave da Teosofia, em uma passagem que ela fala sobre justamente essa ideia do que é o espírito, né? E aí tem um momento que diz assim: o universo e todas as coisas nele, morais, mentais, físicas, psíquicas ou espirituais, são construídas com base numa lei perfeita de equilíbrio, harmonia, como dito, né, antes em Isis sem véu, né? A força centrípeta não poderia manifestar-se sem a centrífuga nas revoluções harmônicas das esferas, e todas as formas e seu progresso são produtos dessa força dual da natureza. Olhe bem,
o espírito, entre parênteses, Buddhi, é a energia espiritual centrífuga e a alma, Manas, a centrípeta. E para produzir um resultado, elas têm de estar em perfeita união e harmonia. Interrompa ou danifique o movimento centrípeto da alma terrena, que tende para o centro que a atrai, impeça seu progresso entravando-a com um peso de matéria maior do que ela pode suportar ou do que é adequado ao estado devacânico, e a harmonia do todo será destruída. A vida pessoal, ou talvez melhor, seu reflexo ideal, só pode continuar se mantida pela força dupla, ou seja, pela união íntima entre Buddhi e Manas em cada renascimento. E o que é interessante entender é que, além de Buddhi e Manas, existe o Atma, né? Ela não fala aqui do Atma nesse sentido, porque o Atma é imanifesto, né? O Atma é a mônada, é aquilo que permeia tudo e que, vamos dizer assim, é o próprio divino. E tudo mais é manifestação. Então, uma chispa da mônada vai, como Atma, e permeia a nossa consciência. E é ela que se manifesta em Buddhi Manas. Nesse sentido, a gente pode entender que essa tríade, a chamada tríade da alma, é justamente a alma no sentido da visão teosófica. Então, tendo o Atma, o Buddhi e Manas, uma tríade de conceitos que, no fim das contas, acabam sendo uma coisa só, porque sempre uma acima é manifestação da outra. E é interessante entender que esse Manas é o Manas superior. O Manas superior se conecta com o Manas inferior, formando a outra tríade, a tríade inferior, ou o quaternário, se a gente incluir o duplo etérico. Então a gente vai ter o Manas inferior, que seria o corpo mental, teríamos o Kama, que seria Kamarupa, né, que seria o corpo astral, teríamos o Linga Sharira, que seria o corpo etérico, duplo etérico, e o Sthula Sharira, que seria o corpo físico. Então, temos esse quaternário associado à tríade superior, que é a alma. Então, dentro da visão teosofista, existe essa tríade. E agora, aqui no próprio livro A Chave para a Teosofia, a gente encontra também uma outra passagem que descreve justamente o Atma como eu superior, né? Então, ele é como se fosse a mônada, né, e tal, o espírito e tudo. E aí depois a gente tem o ego divino espiritual, que é Buddhi, também chamado de alma espiritual. Olha só como confunde no fim das coisas, porque aí nesse caso seria alma espiritual, porque já é assim, algo que corresponderia à alma encarnado, porque assim, dentro da visão espírita a gente sabe que o espírito encarnado é a alma, né? E isso não vem do nada, isso vem de uma filosofia profunda, que é manifestado, esse espírito manifestado. Então, a alma espiritual, quer dizer, a manifestação do espírito na tríade superior é Buddhi, porque o Atma não tem corpo, o Atma não tem manifestação em si, ele é uma chispa divina, mas de certa forma não é ainda manifestado. E aí você tem depois o ego espiritual, o ego divino espiritual, que é o Buddhi, né? E por último, nessa tríade, né, teríamos o ego interno ou superior, que é Manas, mas o Manas superior, o Manas mais elevado, né? Então, formando essa tríade. Então é isso, né? Espero que não tenha ficado confuso, a gente teve uns gráficos aí também para ajudar enquanto a gente falava, né? E acredito que se vocês aprofundarem, estudarem um pouco mais esses livros que a gente citou aqui, né? O livro para a Teosofia, o livro A Chave para a Teosofia, né? E também o glossário teosófico. Para a visão espírita, o livro, né? O Espiritismo de A a Z, mas também, se vocês recorrerem ao livro dos Espíritos e a Gênesis, vocês vão encontrar essas passagens que a gente colocou aqui, e outras mais, que também falam um pouco mais também sobre essa questão de explicação da alma como um espírito encarnado, e na teosofia como essa ideia da alma sendo uma tríade Atma, Buddhi, Manas, ok? Espero que tenha podido responder, se não ficou muito claro ainda, tirem dúvidas aí, tá?
E se estão gostando desses conteúdos do vídeo, por favor, se inscrevam no canal, indiquem para outras pessoas também que vocês acham que gostam desse assunto, deem o seu like aí e clique no sininho para que recebam notificações sobre outros vídeos sobre esse assunto, tá certo? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço.